Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Senhor e Senhora Rocco. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Rocco e hoje nós vamos falar um assunto diferente que eu vinha falando aqui no canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de política. A política andou meio agitada, né, nessa semana, então a gente vai falar um pouco de política. E eu quero iniciar com vocês a partir de uma imagem que eu vou colocar no vídeo para vocês aqui. Então, vamos para a imagem. Aí. Então eu queria falar o seguinte para vocês. Nesse dia 7 de setembro a gente teve uma manifestação que ocorreu em todo o Brasil. E acho que todo mundo viu, né? Claro. E no dia 12 nós tivemos uma outra manifestação. Foram duas manifestações teoricamente diferentes, né? Então a primeira no dia 7, que apoiava a liberdade, né? O tema dessa manifestação era relacionado às liberdades, né? A liberdade de você poder se expressar, né? Você poder estar diante de câmeras, como a gente faz todos os dias em todo o Brasil. Então, esse era o tema principal dessa manifestação que aconteceu no dia 7 de setembro, né? Comemorando aí junto à independência do Brasil. E no dia 12 de setembro, nós tivemos uma manifestação contra o Jair Bolsonaro, né? Contra o presidente. E eu queria conversar com vocês aqui o seguinte. A gente que tem um pouquinho mais de idade, né? Que já passou por algumas coisas, eu tenho certeza que muita gente pense no que eu vou dizer agora. Talvez não, pode ser que você não pense nisso, então talvez esse vídeo te ajude de alguma forma. E de você que já sacou isso que eu vou falar agora, curte aí, então, compartilha, porque é importante a gente estar expondo essas ideias para outras pessoas. Eu acho que é de extrema importância que a gente possa dizer aquilo que a gente está observando da política nacional. Nessa foto que você está vendo aí, essa foto é o palanque das diretas já. Há 30 e poucos anos atrás, quando nós tivemos as diretas. E você percebe nessa foto que tem várias figuras importantes da política da época. Uns já não estão mais conosco aqui, outros estão ainda. Mas você consegue ver aqui, olhando para a ponta esquerda aqui, o Lula, né? Fumando um cigarrinho ali, ó, o Lula. Do lado dele tem o Ulisses Guimarães, que já não está mais conosco. Depois você tem o Orestes Quércia, Leonel Brizola, o Franco Montoro, também não está mais conosco, Tancredo Neves, aí o queridíssimo Osmar Santos ali, e na ponta ali o Fernando Henrique Cardoso. Isso aconteceu em 1984, pessoal. Para eu poder começar a dizer o que eu quero aqui, em relação a esta foto no início desse vídeo, eu tenho que ir para outras. Então vamos lá. Essa aqui, por exemplo. Esta foto é do protesto do dia 12, que aconteceu também em todo o Brasil. Você vê aí a foto tem uma foto no fundo, você vê a panorâmica, né, do pessoal que estava ali. E aí dos lados você vê o João Dória, você vê ali o Mandetta, né? E o Ciro Gomes. Esse é o primeiro ponto. Eu quero que você preste muita atenção nessa foto, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Vocês percebem que existe uma semelhança entre essas duas fotos? Pois bem, você percebe que os caras, eles se unem em prol de um objetivo. Nessa época, o objetivo era as diretas. Nós termos a possibilidade de votar para presidente. Então os caras se uniram. Depois eles vão se engalfinhar, né? Depois quando passar o tempo aí, eles vão se arrebentar por cargos públicos, né? Mas é importante você ver isso. E quando a gente volta... Opa, a gente vai, daqui a pouco a gente vai nesse vídeo aqui. Quando a gente volta nessa outra imagem, você percebe a semelhança? Que os caras estão querendo justamente se unir, todos eles,
para um objetivo comum. Qual que é o objetivo comum? O objetivo comum é derrubar o presidente. Mas seria a pergunta aqui, derrubar o presidente para melhorar o país? Seria derrubar o presidente porque eles têm alguma queixa que leve a um impeachment? Ou seria derrubar o presidente por benefício próprio? Essa é a pergunta. Porque quando você une pessoas tão diferentes, com ideologias políticas tão separadas, para um só objetivo, fatalmente existe um plano de poder aí. Porque é óbvio que eles vão se engalfinhar depois. Aliás, muitos deles já se engalfinharam antes dessa foto. E isso é algo que realmente preocupa demais, porque pensa comigo. Quando nós viemos aqui, ó, principalmente a galera que era mais jovem nessa época, a gente estava cheio de esperança, a gente estava acreditando que a gente ia votar para presidente e o negócio ia ficar incrível. E depois disso, na primeira eleição a gente votou no Collor, que teve o impeachment. Quer dizer, já de cara, de saída, a gente acabou votando num cara que foi impeachmentado. Depois do Collor, aí vem o Itamar, né? Que era o vice. O Itamar passa o bastão pro Fernando Henrique Cardoso, que é eleito presidente do Brasil. Aí nós temos 2 mandatos do Fernando tranquilos. Mandatos tranquilos, sem grandes problemas. E aí vem a eleição do Lula. E aí a gente tem mais 2 mandatos do Lula. Teoricamente também tranquilo nessa relação de impeachment. Lula também, como Fernando Henrique, termina os seus 2 mandatos. Depois do Lula vem a Dilma. E aí a gente tem o impeachment da Dilma no seu 2º mandato. E o Lula, que não tinha sofrido impeachment, vai preso. O que eu tô querendo dizer com isso? Que desses, vamos contar aqui, ó. Collor, Lula, Fernando Henrique, Dilma. Tô falando os eleitos, tá? Porque depois o Michel Temer entra, mas o que ganhou a eleição? Dilma. Desses 4, 2 sofreram impeachment e 1 foi preso. Ou seja, a gente não tá numa média muito boa. E se essas manifestações que ocorreram agora aqui em setembro, principalmente a do dia 12, fosse uma manifestação muito grande, provavelmente nós teríamos um processo de impeachment do presidente Bolsonaro. Ou seja, a ideia dos caras era um impeachment do Bolsonaro. Que, se isso ocorresse, entraria também nesse seleto hall de presidentes que sofreram impeachment no Brasil. E percebe que os caras se juntam pra fazer isso? Junta a galera aí. Vamos escolher o cara e vamos juntar a galera. E é isso que aconteceu. Aqui, ó. Eu vou colocar pra vocês de novo aqui, ó. É o que tá acontecendo. Lógico que aqui, pessoal, era uma outra questão. A questão de ordem era outra. Não tô querendo comparar o motivo, a questão. Eu tô querendo comparar aqui, fazer esse comparativo com você. E esses personagens que estão aqui, ó, que vocês estão percebendo aí, depois, para quem lembra da história, quem era muito pequeno, não lembra, procura aí no Google, tem muito vídeo para você assistir, mas quem lembra da época, os caras se pegaram que nem doido. Vou dar um exemplo, o Brizola aqui, ó. O Brizola, quando foi brigar com o Lula pelo 2º turno, porque o Collor já estava praticamente lá no 2º turno, quando os dois foram brigar e o Brizola perde a eleição no 1º turno e o Lula vai pro 2º com o Collor, quando perguntaram pro Brizola o que ele achava, ele dizia era o diabo e a coisa ruim. Perguntando pra ele, né, pra ele se posicionar em relação ao 2º turno. E aí ele diz que é o diabo e a coisa ruim. Então, veja, o Orestes Quercia também não tinha um alinhamento com o Brizola, político, era absolutamente diferente, né? Então, assim, a gente tem casos aqui incríveis. Você tem o Fernando junto com o Lula no mesmo palanque, porque existia um objetivo em comum, mesmo fato aqui. Então isso aqui, pessoal, a gente já tá careca de saber, acredito eu, que você também. Olha só o que aconteceu depois da eleição do Bolsonaro. Eu vou colocar aqui, primeiro, um vídeo. Esta manifestação aqui foi organizada pelo MBL, pelo Vem Pra Rua. E o que eu queria que você notasse aqui?
São protestos contra o governo Bolsonaro, tá ok? Capitais registram baixa adesão em manifestações do MBL. Agora eu vou colocar pra vocês aqui um vídeo. Tu acha que uma faquinha de 15 centímetros... Já estão mentindo, falaram que era 12. Falaram que era 12. Se eu fosse japonês, nunca morreria de araquiri. Não, o pessoal já estão aumentando, falaram que era 12, entendeu? Tá aumentando. Ó, já era o seguinte, manda um recado aí pro pessoal do Partido Novo que tá aqui, o pessoal do MBL, os jovens, até o pessoal do Nordeste também que tá ali, a gente foi fazer a jornada patriótica pra extirpar o PT de vez do Brasil. Pessoal do Partido Novo, MBL, o mais votado do Rio Grande do Sul aqui, o mais votado aqui, o Hélio Negão aqui do Rio de Janeiro, a todos os brasileiros de bem, aqueles que sabem o que foi uma, se eu posso falar assim, uma administração daquele outro partido ao longo dos últimos 13 anos, e todos aqueles que sabem para onde o Brasil estava indo. Eu sei o Kim, eu sei o Vanguard, que tem muita gente melhor do que eu por aí, sei disso, tenho plena consciência, tenho consciência das minhas limitações também, mas no momento nós temos aqui duas opções, e vocês sabem com qual nós devemos seguir na busca, mais do que uma esperança, né? Talvez com uma última chance de nós acharmos um ponto de inflexão e mudarmos o destino do Brasil. Muita gente aqui, conheço vocês de algum tempo, pequenas diferenças sempre vai haver entre nós, sem problema nenhum, mas fico muito feliz com a vida de vocês aqui, somando, né, comigo e eu com vocês, de modo que nós possamos juntos construir meios para tirar o Brasil da situação que se encontra e, mais ainda, afastar do socialismo e do perigo do comunismo que nos ronda há algum tempo. Muito obrigado a todos vocês, estamos juntos. Prazer nosso, hein? Valeu, pessoal. Então, pessoal, vocês viram o vídeo aí, né? Complicado, né? Complicado. Pois é. Você percebe como os projetos de poder se mostram. Eu acho que um dos grandes benefícios do governo Bolsonaro hoje é que ele abriu totalmente as mazelas do poder. Ele escancarou isso. Tanto na parte da imprensa, na parte dos políticos, o Congresso Nacional, o Senado. Ele escancarou isso de uma forma assim vertiginosa. Ora, você percebe no vídeo que ele fala por Kim, né? Que hoje é deputado. Ele fala pro Kim, eu sei que eu não sou a melhor opção. Né? Que eu não sou... o que ele quis dizer ali é que, tipo assim, eu não sou perfeito, eu não sou o cara, eu não sou, entendeu? Mas, com todos os defeitos, ele era aquela... Via naquele momento a possibilidade de uma mudança. De um governo que vinha de 14 anos, né? No poder. E eles sabiam disso. E quando ele fala contra o comunismo, contra o socialismo, eles aplaudem, você vê que eles sorriem, tudo. E agora, os caras estão nesse protesto do dia 12, né? Essa manifestação, com bandeiras do PCdoB, entendeu? Com pessoas que defendem socialismo, pessoas que defendem comunismo. E eles estão no mesmo palanque. Ora, ou seja, isso mostra que para chegar lá, a necessidade que os caras têm de ultrapassar qualquer tipo de ideologia que eles tenham. E pior, né? Se é que eles têm alguma ideologia. Se você falar que o poder a qualquer custo é uma ideologia, então é uma ideologia. É isso. Você vê o Amoedo, cara. O Amoedo. Tiraram uma foto do Amoedo com, no fundo, a bandeira do PCO. Quer dizer, o tal do Novo, que tá mais velho do que outra coisa. Então, isso é de impressionar. E o Novo tava também nessa reunião, da mesma forma. Agora vamos falar do nosso governador, né? E eu vou pôr um vídeo aqui pra vocês, vamos lá. Escuta aí. Nós vamos apoiar Jair Bolsonaro. Como João Dória, afirmo o meu apoio a Jair Bolsonaro na disputa do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil contra o PT, representado pelo fantoche chamado Fernando Haddad. Você vê aí que... eu vou voltar aqui a imagem
Agora deu para você ver bastante as fotos, né, que eu queria falar. Ou seja, você vê o Dória dando um apoio irrestrito ao Bolsonaro, porque interessava, lógico. Bolsonaro na eleição de 2018 tava disparado, cara. O Bolsonaro tava meio rei Midas da eleição. Ali onde ele encostava virava ouro. Então ninguém é bobo, né? Nessa briga por poder, projeto de poder, ele não pensou duas vezes, até porque ele e o Márcio França estavam ali, ó, brigando. Então, eu acho que os mesmos fatos que fez o governador, por exemplo, abandonar a prefeitura para concorrer ao governo, e agora mal ele começou aí a fazer a sua administração no governo do estado de São Paulo, ele já está olhando para 2022, no dia que ele sentou na cadeira de governador. Aliás, pessoal, todos eles estão de olho na cadeira de 2022. O meu vídeo aqui não é um posicionamento político de A ou B, aí é que está o ponto. É nisso que eu estou preocupado, é nisso que eu estou cansado, eu não sei você. A gente viu falar da tal terceira via, né? E esse movimento seria um movimento da tal terceira via, né? O MBL fala muito da terceira via, a gente precisa ter uma terceira via. E aí coloca um monte de cara que já é 20ª via. O Brasil, cara, já teve 200 vias. Nenhuma deu certo. Ó, quando o Collor levou o impeachment e a gente teve a eleição e o Fernando ganhou, nós tivemos 2 eleições do Fernando. Aí o segundo governo dele não foi muito bom. Ah, não foi muito bom, não foi muito bom. Lula vem aí. Lula vem aí, Lula vai resolver tudo, porque Lula... o Lula era do povo, o Lula era um cara que era metalúrgico, o Lula. Aí o Lula veio e você já sabe a história. E aí, putz, e quando eu falo Lula veio em 4 mandatos, porque a Dilma era, né? Você sabe o que eu tô falando. A Dilma era controlada por ele, então na verdade ele fez 4 mandatos. E aí acaba no impeachment da Dilma. Ou seja, aí veio o Michel Temer, aí, vamos, né? Agora nova eleição, agora é o Bolsonaro, porque ele vai lutar contra tudo e todos e tal. E aí o Dória falando lá quando ele foi candidato a prefeito depois do governo, que ele era empresário, que ele era um gestor. Você tá entendendo? É sempre entendeu? Agora é a terceira via. Pra você e eu, nós aqui, acreditar nisso. Que esses caras não estão preocupados com o projeto de poder. Eles querem o bem do Brasil. Mesmo que pra isso eles tenham que se abraçar todos. Pra derrubar um. Que foi interessante pra eleger muitos aí. E que agora não interessa mais. Então esse projeto de poder, a tal terceira via, estão falando pra você aí, meu amigo, é nada mais do que outra enrolation. De novo. E aí, pra finalizar o vídeo, eu quero que você pense nessa questão. Será que não tá na hora da gente pensar, ou melhor, repensar, porque nós já pensamos uma vez, e eu acho que nós temos que pensar novamente, sobre a mudança do nosso sistema de governo? Será que não está na hora de nós começarmos a pensar em parlamentarismo com mais carinho para o Brasil? Porque se tem uma coisa que esse nosso sistema irrita, esse sistema presidencialista, essa república presidencialista que nós temos, é que você põe um cara lá e depois você põe 500 e tantos outros lá no Congresso, mais os senadores, e se os caras fizerem cagada e mais cagada, desculpa o termo, você tem que esperar 4 anos pra tirar, cara. Será que não é hora da gente repensar? Depois de todas essas... Olha, eu tô fazendo um vídeo, tá, pessoal? Eu tô tentando ser conciso e bem resumido. Eu teria milhões de outras coisas aqui pra colocar pra você. A gente pode ir falando depois em outros vídeos. Mas pega essa linha que eu tô puxando, você aí na sua casa, faz essas pesquisas, dá uma olhada como esses caras se conversam, cara. E a bomba estoura é pro povo. E eles vão inventando. Aí se a terceira via ganha e não dá certo, aí nós vamos ter a quinta via. Aí eles vão dar um outro nome legal, a via expressa. Entendeu? Então, nós precisamos de um sistema político. Eu falo isso há pelo menos 10 anos. Se não mudar o sistema político, se não tiver uma alteração de sistema político, as coisas não vão funcionar. Vai continuar sempre isso aí. Por quê? Porque Bolsonaro tá no governo, o Congresso, vai pra cima dele.
Aí outro dia falaram pra mim, mas também o pessoal tinha que votar certo e tal. Tudo bem, mas muita gente votou. Só que tem uma grande... Eu ia falar uma coisa aqui, deixa pra lá. Tem um grande número de pessoas que estão lá no Congresso que eram pró-governo quando a gente foi votar. E aí o cara mudou a cabeça. Mas sabe o que acontece no parlamentarismo se o cara muda o cabeção? Sabe o que acontece se o governo não consegue mais ter uma boa relação, né, com o Congresso, não consegue desenvolver bons planos de governo? Sabe o que acontece? Esse parlamento é dissolvido e se tem outra eleição. E se isso acontece também com a figura do primeiro-ministro, também acontece a mesma coisa. Se é república ou monarquia, a gente pode discutir isso em outro vídeo. Mas que nós temos que pensar no parlamentarismo, isso é pra ontem. É pra ontem. Porque esse ciclo vicioso, pessoal, ele não vai acabar. Se sair o Bolsonaro e entrar outro, essa galera que tá com o Bolsonaro vai votar contra as coisas do outro. E é assim. E é assim faz tempo. Ninguém consegue governar desse jeito. O nosso presidente, seja o Bolsonaro ou qualquer outro, ele é uma rainha Elizabeth. A gente tem como se fosse um parlamentarismo. Só que um parlamentarismo só com as coisas boas pra eles. Com aquele parlamentarismo que você não pode fazer nada. Você tem que aguentar o cara 4 anos aí. Entendeu? É um parlamentarismozinho, assim, entendeu? Os caras estão fazendo lá. Só que, entendeu? Eles não tem risco. E aí o presidente fica isolado, ou ele fica, né? Aí vem, pô, dá uma olhada, o pessoal só vê. Eu fico, olha, eu tô besta com a imprensa. O pessoal fala assim: o Bolsonaro Bolsonaro falou que não ia fazer acordo com ninguém, que não ia se aproximar do Centrão, que não sei o que lá e tal. Aí, pô, ele faz isso, não governa. Aí o que eles falam? Não, o Bolsonaro não tem mais como governar. O Bolsonaro não tem mais poder de governo. Ele perdeu o governo, perdeu o Congresso. Pô, mas peraí, você tem que decidir. Ou ele faz os esquemas e governa, ou ele não faz os esquemas e não governa. Porque o sistema faz isso. Ele fica igual a Rainha Elizabeth lá, dando tchauzinho. Tá ok, vamos lá. Entendeu? Fica assim. E é só. Porque ele não tem poder pra fazer nada sem o Congresso. E você tem Congresso, Senado, né? E agora os problemas que estão tendo aí na questão do STF. Isso é uma outra discussão. Então você tem 3 poderes que, se você muda o sistema de governo, você tem amplas possibilidades. Eu não estou dizendo que é perfeito, pessoal, porque perfeito nada. Só o nosso Senhor Jesus. É só lá que vai ser perfeito. Mas eu estou dizendo que a gente precisa experimentar algo diferente. E algo que a gente tenha algum artifício, algum dispositivo que nós possamos utilizar quando a gente estiver triste ou de saco cheio. Eu, sinceramente, quando eu vejo essas fotos, vejo esses vídeos, tudo que eu já passei nessa minha vida, né? Eu não sou novinho, também não vou falar a minha idade, mas eu não sou novinho. Tudo que eu passei na minha vida, que eu olho, que eu vejo as pessoas falando, sabe? Eu falo, puxa, eu já vi essa história. A imprensa, que é o quarto poder, né? Aliás, tem um filme ótimo que chama Quarto Poder, quem não assistiu, assista. Filme antigão. Muito bom. Já falava, ó. O filme é antigo, inclusive. E, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, pessoal. Então, eu vou encerrar o vídeo aqui agora. Eu quero que você reflita no que eu disse. Eu acho que é um momento para a gente retomar a conversa do parlamentarismo. É um momento para a gente retomar essa questão de um novo sistema de governo. E se você gostou desse vídeo, eu peço, por favor, que você compartilhe com seus amigos, curta aí, tá bom? E se inscreva no nosso canal, tá? De grátis. Se inscreve aí para ajudar. A gente vai falar muito mais de política. Hoje só foi para esquentar o motor. E olha, discuta aí com a sua família. Se junta aí. É importante, pessoal, depende da gente. Junta aí a galera, entendeu? Pô, o que é parlamentarismo? Vamos conversar. Em 93, quando teve o plebiscito, eu quero fazer um vídeo sobre isso.
pouco se falou sobre parlamentarismo. Até porque a máquina não queria o parlamentarismo. Então as campanhas, sabe como é que foi, né? Depois eu vou trazer algumas para você ver aqui. Mas muita gente nem sabia o que era parlamentarismo. Então estuda aí, dá Google, vê como que é e vê se você concorda comigo. Comenta aqui, vamos abrir o debate. Fica à vontade. Se você gostou, fala o que você não gostou e a gente vai conversando por aqui. Tá bom, pessoal? Então, se inscreve no canal aí, junta a sua família e, por favor, pensa no que eu disse. Pensa aí. Porque quem muda o Brasil é o povo.